Dá só uma olhada em como eu transformei esse render nessa imagem espetacular com apenas alguns cliques. Fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar uma ferramenta que hoje é indispensável na renderização Arc. E aí 3D Makers, bem-vindos a mais um vídeo pai d'égua aqui no canal da CG Plus Academy. E hoje eu vou mostrar para você como utilizar uma das melhores IAs que existem hoje para aprimoramento de imagens. Não só para renderizações, mas para vários tipos de imagens em geral. Mas no caso aqui, vamos mostrar como que ela funciona para o nosso caso, para renderização, para pegar uma imagem ali que até está realista, está interessante, mas dá aquele upgrade para dar aquele resultado assim impecável que fica, caramba, indiscutível o quanto essa IA consegue aprimorar e melhorar o resultado dos nossos renders. Então vamos começar compartilhando a telinha do nosso computador aqui com vocês. Eu estou utilizando a IA Crea.ai. Já anota aí, já procura, favorita para você poder utilizar essa IA. Ela funciona de forma gratuita também. E claro que no plano pago você tem mais benefícios e consegue transformar essas imagens em imagens com resoluções bem maiores, também com upscale, isso é super interessante. Depois que você estiver aqui no site crea.ai.ai, né, você vai procurar aqui em cima por Enhance, que é justamente o recurso que nós vamos utilizar aqui. Mas é claro que essa IA faz muitas outras coisas que você pode explorar, que não é o foco do nosso vídeo neste momento. Então, para a gente fazer esse aprimoramento do render, vamos clicar em Enhance e aqui é super fácil. Eu já tenho aqui algumas imagens que eu já utilizei para fazer aprimoramento. A gente vai simplesmente selecionar a nossa imagem. No caso eu já até fiz antes aqui, mas vamos fazer novamente. Ó. Puxa ela da pasta do computador e joga dentro aqui do seu site. Eu vou até botar aqui por cima da tela para vocês conseguirem ver direitinho. Pegou aqui diretamente da pasta, ó, soltou aqui dentro. O Crea já vai receber essa imagem, fazer o upload nessa imagem. E aqui nós podemos dar um prompt. O que é um prompt? Toda IA basicamente funciona com um comando. Você vai dizer o que você quer que ela faça, o que você deseja que ela gere para você. Aqui nesse caso nós temos as seguintes opções. Podemos manter a imagem do tamanho que está, que é 1280 por 1600 pixels. Só que aqui eu faço o aprimoramento, mas é muito mais interessante se eu puder fazer esse aprimoramento junto com uma ampliação de imagem. Eu clico aqui em duas vezes, né? Se por acaso essa ampliação ficar maior do que 4K, se eu não me engano, no plano gratuito a gente não consegue fazer. Mas se você clicar em duas vezes aí, ele não te acusar dizendo que está ultrapassando o plano, alguma coisa nesse sentido, você pode colocar aí tranquilamente. Então o upscaling está ativo, que é justamente o aprimoramento, né? A amplitude da resolução da nossa imagem. Ele está dizendo aqui, ó, vai aumentar a resolução da sua imagem, está ativado aqui. O prompt, pronto, ele já identificou automaticamente. A imagem mostra um homem e uma criança que estão juntos, né, através de um abraço, estão se abraçando com o rosto colado. A mulher tem um cabelo longo vermelho, está vestindo uma roupa floral. Perfeito, já está vestindo uma roupa florida, né? E o garoto tem um grande cabelo afro. Cara, ele reconhece perfeitamente, né, o cabelo Black Power aqui do nosso personagem. Eu já até fiz uma photoshopada no cabelo dele, porque o personagem, que é o bloco 3D lá do 3D Warehouse, ele não veio muito bem, não veio muito perfeitinho, né? Eu já tinha mexido um pouquinho no Photoshop para aprimorar o cabelo dela e o cabelo dele no Photoshop. Mas, mesmo se eu não tivesse feito isso, a IA ia conseguir ainda captar essas informações para poder aprimorar a minha imagem. Então ele já reconheceu perfeitamente aqui exatamente o que eu quero, não mudaria nada aqui nesse prompt. Aqui a gente tem o Strength, que é a intensidade do efeito que ele vai colocar. Então quanto mais suave eu coloco esse efeito do Strength aqui, menos influência a minha IA vai ter sobre a minha imagem original, né? Então aqui ponto 6 é como se eu tivesse 60% influenciando aqui o resultado da minha imagem. Você pode aumentar ou pode diminuir, eu vou botar aqui 70, eu quero que a IA dê uma ajustada boa aqui na minha imagem. O Resemblance é a semelhança que ele vai aplicar aqui entre o meu objeto original e o meu objeto que vai ser aprimorado, né? Então se eu coloco mais semelhança, ele vai também influenciar o mínimo possível para deixar as características gerais, as principais aqui ainda visíveis no meu objeto, né? Então ele veio numa configuração inicial aqui que para mim
tá tranquilo, ó, ponto 39, ponto 40 ali. O Clarity, ele vai dar uma valorizada assim nos detalhes, nas bordas da minha imagem, o efeito vai ser aplicado com mais intensidade, então eu também não gosto de botar valores muito altos. O que vem aqui tá padrão, tá bacana, o preset tá como default. Você pode escolher alguns outros tipos de presets aqui, como pintura digital, pintura a óleo, efeitos mais fortes, enfim, e eu vou deixar no modo default mesmo. Na verdade, vou até botar ponto 7 aqui novamente, que era o que estava no meu, e o ponto 40 aqui, que foram os ajustes que eu fiz, né? E pronto, é isso. Para o resultado que eu quero gerar, é só fazer essa configuração aqui, clicar em Enhance e aguardar a mágica acontecer. Então ele diz aqui que vai demorar alguns minutos, mas geralmente não demora tanto assim, ele faz rapidinho. Prontinho, ele já me entregou aqui o resultado, então eu posso ver aqui o antes e o depois. Ele deu uma mexida aqui nos personagens, ó, mexeu no cabelo, deu uma valorizada aqui no realismo dos nossos personagens, né? Dá pra ver pela roupa ali, ele valoriza bastante o tecido. Essa IA ela é excelente para tecidos, ó a qualidade do tecido aplicado aqui por cima do nosso personagem, por cima da imagem antiga. Ele não mudou muita coisa lá no fundo, né? Ainda manteve o desfoque de campo, os detalhes aqui no cabelo, das conexões ali da pele, né? Eu ainda faria mais alguns testes aqui. Esse resultado ainda não me agradou 100%. Eu acho aqui que ele mudou muito a fisionomia do personagem, o olho dela parece que ficou meio congelado, né? Então a gente pode ir refinando ainda mais esses detalhes, pedindo para ele refazer, ajustando aqui o Strength, o Resemblance. Talvez eu possa aumentar um pouquinho esse valor aqui, tá? Diminuir um pouquinho o Strength também, deixar em 0.6. Pedir para ele fazer um outro teste para mim, um outro Enhance, né? Vamos fazer mais um teste aqui e também vou mostrar o resultado que eu já tinha conseguido gerar antes, justamente fazendo essas adaptações aqui dos nossos prompts de comando e pedindo para ele gerar novos resultados para mim. Pronto, ele gerou um novo resultado aqui. O rosto da criança para mim ficou um pouco mais similar, tem uma melhorada aqui no sorriso, na fisionomia. Antes estava assim meio congelado, também meio estranho, né? Aqui ele já deixou um pouco mais similar. A testa dele antes também estava um pouco estranha para mim. Aqui ficou mais parecido, achei bem mais interessante. Ainda faria mais alguns aqui para ir refinando o rosto da mãe aqui, por exemplo, que ainda está com o olhar um pouco gelado. Dá para ver que aqui o rosto está sorrindo, né? E aqui o olho parou de sorrir. A gente perdeu uma leve movimentação muscular ali nos olhos que tirou totalmente a expressão dela, né? Isso aqui eu daria mais uma refinada. No resultado que eu já tinha gerado antes aqui, deixa eu ver nessa primeira imagem. Deixa eu ver se ele ainda resgata aqui, ó. Ele resgata bem aqui. Eu tinha conseguido refinar bem o resultado. Gostei muito do resultado do cabelo. O rosto da criança ficou perfeito para mim aqui. Assim como o rosto da mãe, que manteve ali o sorriso, né? Ficou bem bacana, ficou bem bonito esse resultado aqui. Então, nesse caso, essas foram as minhas configurações, né? E ele deu até um prompt bem menor, um prompt aqui mais curto, que o resultado para mim ficou excelente. Então, usando o mais simples inteligência artificial, algumas linhas de comando, esperando alguns minutinhos só, a gente já consegue aprimorar muito o resultado do nosso render. E eu vou mostrar para vocês um teste que eu fiz aqui, que foi algo que eu curti bastante, não sabia se realmente ia dar muito certo, mas eu fiz um teste aqui de simular uma fotografia de drone. Eu queria fazer uma fotografia de um terreno, mas eu não tinha disponibilidade de drone aqui para conseguir fazer uma fotografia aérea, então eu fui lá no Google Maps mesmo, tirei um print lá no Google Earth, então coloquei aqui no ângulo que eu queria, onde eu ia posicionar meu empreendimento aqui, que é nesse terreno bonito, e pedi para a IA aprimorar para mim. Então olha o resultado que ele conseguiu me entregar, né? Melhorando drasticamente aqui o resultado das plantas. Olha as plantas que é o que mais entrega, né? Aquela fotografia do Google Earth. Ele aprimorou bastante aqui, deixou as casas também bem mais bonitas. Fora o upscale que eu pedi para ele fazer para mim, eu pedi para ele aprimorar a resolução da minha imagem. Então ela estava aqui numa resolução pequena e ele ampliou aqui para a resolução de 8.000 pixels. E aí eu usei essa imagem aqui para poder fazer, aqui dá para perceber bem, ó, usei essa imagem aqui para poder fazer a capa do book de vendas do empreendimento. E os clientes adoraram assim, o resultado, adoraram a ideia também. Não tinha testado ainda se ia dar certo ou não, mas deu, ficou perfeito aqui. Então, aprimorando a fotografia ali, o print do Google Maps, utilizando inteligência artificial. Então,
acho que eu vou demorar um pouquinho mais para poder comprar um drone novo por aqui. Agora me diz uma coisa, o que está passando de ideia na sua cabeça? O que você vai utilizar aqui das IAs? Se você já está utilizando inteligência artificial aí nos seus renders, comenta aqui nesse vídeo se você já está utilizando inteligências artificiais. Comenta também se você tem alguma sugestão de IAs para a gente poder mostrar para você aqui nos próximos vídeos da CG Plus Academy. E é claro, não sai daqui sem deixar o seu like se você gostou desse vídeo e também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações aí embaixo para não perder os próximos vídeos que vêm por aí. Então a gente se vê, até lá!